Hoje eu vou contar para vocês mais uma história de um erro fatal que eu conheci, que aconteceu comigo no digital. Bom, eu já participei de muitas odisseias empreendedoras e uma delas foi ter me lançado como artista plástica. E não foi a minha mãe que disse, você é uma ótima artista, se lança, enfim. Resumidamente, a história foi assim. O meu irmão é casado e a madrinha dele e a sogra dele é muito conhecedora de pessoas aqui na minha cidade. E quando eu mostrei pra ela alguns desenhos que eu tava fazendo, eu sempre gostei muito de desenhar, que vem desde aquela coisa de criança, todo mundo gosta de desenhar, enfim, eu sempre tive uma paixão por desenho. Mas claro, numa família de empreendedores, você ser artista não é uma coisa que brilha os olhos, né? E eu já estava lá com meus, talvez, 35 anos, enfim, quando tudo isso aconteceu. E eu mostrei para ela os desenhos e ela falou assim, olha, existe aqui em Curitiba o Museu Oscar Niemeyer e existe um crítico de arte chamado Fernando Bini. Ele é super conhecido, nacional e internacionalmente. Converse com ele e veja se eventualmente tem alguma coisa, algum caminho para você trilhar em relação a isso. Ok, falando com ele, ele foi bem direto ao ponto, dizendo, você tem talento, mas precisa ser lapidado. Resumo da história. Comecei a frequentar as aulas dentro da Universidade Federal do Paraná, aqui de artes, comecei a fazer produções de obras de arte, e chegou uma hora que acontece o inevitável, você tem muitas obras e você começa a pensar em vender essas obras. E, claro, eu já pensei no digital, o digital sempre está rondando a minha vida de um jeito ou de outro, eu sou apaixonada pela ideia da alavancagem, enfim, e fui pro óbvio, criar uma loja virtual com as minhas obras. Cadastrei todas as obras, contratei uma pessoa fantástica para trabalhar comigo, colocamos vários códigos, descrições, as fotos, inclusive aquelas fotos que você, quando você muda a parte em volta, né, a moldura, você apertava ali, mudava a moldura, enfim, o site estava fantástico. Contratei uma plataforma de comércio eletrônico, coloquei, eram mais de 50 obras, estava tudo lindo, maravilhoso e nada aconteceu. Eu não vendi uma obra. E ficava me batendo e tentava entender o que estava acontecendo e via a configuração e tentava entender por que as pessoas não compravam. E naquela época meu conhecimento de tráfego, meu conhecimento, né, do digital em si era muito pequeno. Então, o que a gente tem? A gente tem a ideia, no mundo físico, que uma loja precisa de clientes chegando na loja. E isso é óbvio, né? Como que você vai vender se você não tem os clientes chegando na sua loja? Agora, eu não sei porquê, se alguém souber aqui me explica, o porquê cargas d'água a gente não consegue transferir o nosso conhecimento do físico para o digital, que era o que estava acontecendo. Então, por exemplo, a loja estava linda, para as poucas pessoas próximas que eu mostrava, todo mundo elogiava e eu não entendia por que eu não vendia. E depois de um tempo, e depois que, claro, eu desisti, porque realmente você gasta com a manutenção desse tipo de negócio, como todo negócio, é normal, eu entendi que não chegavam pessoas na minha loja. Olha que coisa mais óbvia. E que eu não percebia. E aí você fica pensando, mas que coisa absurda eu não perceber o óbvio. Se eu quero que pessoas comprem, as pessoas precisam saber de mim. E para as pessoas saberem de mim, elas têm que chegar na minha loja. Se é uma loja física num shopping, as pessoas passam na frente, veem a vitrine, esse tipo de coisa. Se é uma loja digital, eu preciso levar as pessoas até ela de alguma forma. Ou utilizando ferramentas, por exemplo, como Google, Facebook, Instagram, com as ferramentas de impulsionamento, de patrocínio. E que na época para mim não era, por mais que eu já estivesse mexendo no digital de alguma forma, o conceito do mundo físico para o mundo digital, para mim teve um gap. E isso foi fatal. Eu tive que, depois de um tempo de eu desmontar todo o processo que eu tinha montado, inclusive sozinha, demorou bastante, né? Eu tive essa pessoa que eu contratei e tal, mas toda essa estrutura da loja, colocar, cadastrar, tudo, fiz tudo sozinha. Depois que eu tirei do ar e tal, que eu fui começar a entender, eu falei, nossa, que coisa mais óbvia. Como eu não pensei nisso antes? Eu preciso ter pessoas indo, analisando como se fosse uma vitrine na loja física e na loja digital. E esse foi um erro fatal. Então, olha a diferença que faria num negócio que até hoje as pessoas me perguntam por que eu não estou mais pintando e na verdade
A grande maioria dos artistas que eu conheço, até das pessoas que fazem ou pro hobby ou vender, tem a dificuldade de vendas, acaba parando de pintar ou de desenhar porque não tem onde guardar. Olha que coisa mais boba você largar um negócio que você gosta, que as pessoas elogiam, que todo mundo fala super bem, porque você não tem onde guardar. É uma dor do artista no geral, e não é só comigo, eu conversei com várias e várias pessoas que acontecem a mesma coisa, que não consegue colocar a sua arte no mundo por falta das pessoas não conhecerem. E eu entendo que dentro das casas das pessoas, inclusive das minhas, eu não compro coisas para enfeite e ficar bonitinho. As coisas têm que ter um motivo. As coisas têm que ter elas têm que ter simbolismos, assim. Você olha, cada vez que você olha, você é como se fosse uma âncora de lembrança boa. Então, por exemplo, esse quadro aqui, pra mim, tem uma lembrança boa. Esse verdinho que apareceu agora nesse vídeo tem uma lembrança boa. Uma pessoa fez um toque pra mim no meu ambiente do outro vídeo e falou assim: Nicole, coloca alguma coisa verde. Cada vez que eu olho pra essa planta, eu lembro dessa pessoa que fez um comentário pra me ajudar. Esse passarinho foi de uma viagem que eu fiz e lembro dos meus filhos. Esses livros todos eu já li. Esse sinal aqui, que quando você bate faz um pim, é bem gostoso, também. Então tenha na sua casa simbolismos, e se você puder fazer isso através da arte de alguém, isso ainda fica mais fantástico. Porque você tem que, se desprendendo do que as pessoas acham, você tendo um simbolismo na sua casa, tua casa vira uma energia tua. E como fazer isso de uma forma melhor do que comprando a arte de outras pessoas? Só que para isso vocês precisam conhecer a arte dessas outras pessoas. Então o que acontece? Porque o erro fatal. E eu não consegui passar um conceito óbvio e claro que eu sabia do mundo físico para o digital. E o que eu recomendo hoje em dia para as pessoas no geral? Se você tem algo que você goste, que você faça, que você queira vender, mesmo que seja nessas lojas Olist, Mercado Livre, você precisa levar tráfego para isso. E nada melhor do que você ter um gestor de tráfego, alguém que te ajude a impulsionar isso do jeito certo. Não é só pegar e colocar dinheiro e impulsionar, sem saber o que você está fazendo. Uma dica boa, hoje em dia eu atuo no mercado de afiliados. E eu tenho estudado muito, e claro, errado muito todo começo, a gente acerta e erra várias coisas. O que eu tenho pra mim hoje? Se eu estou fazendo algo que eu não sei o porquê naquela ferramenta que eu estou usando, não faça. Se eu não sei o porquê daquilo, não faça. Então, se você contratou um gestor de tráfego, tem alguém próximo a você que está te ajudando, e você não sabe o que ele está fazendo, por exemplo, vamos impulsionar isso, mas para que público? Aonde? Quais são os interesses? O que eu quero com isso? Eu quero só ganhar like, eu quero vender, Tenha claro o porquê das coisas, senão o erro vai ser fatal. Porque essas ferramentas são tão específicas e tão detalhistas assim, que quanto mais você souber o que você quer, mais perfeito elas vão entregar as coisas para vocês. E daí vai deixar de ser fatal. Então eu gostaria de trazer esse meu erro, que foi um erro assim, me doeu muito, porque eu parei de pintar por causa disso. As minhas obras, daí depois eu me mudei, eu precisei de um espaço, eu fui para um espaço menor e chamei 2, 3 amigas minhas que são donas de ONGs, e daí eu doei as obras para elas fazerem vendas de leilão, e esses recursos 100% foram para as ONGs. Uma foi de crianças pequenas, a outra foi de bichos, enfim, eu fui dividindo nessas causas que me importam, né? Mas, de novo, eu ainda tô sem pintar por conta disso. Então, olha como vai longe, de repente, um desconhecimento do digital para algo que você pode colocar no mundo e ainda ter o feedback, que seria o dinheiro, demonstrando que isso é uma coisa boa para o mundo. Tanto é que todas as obras que eu doei foram vendidas, fizeram um dinheiro super legal para as ONGs e as minhas amigas agradeceram, enfim, foi super legal. Então, esse é o meu depoimento que eu gostaria de colocar. Pense em ter alguém que entenda de tráfego. O que é tráfego? É público digital. Qual é o público digital que você quer nas suas coisas? Que tipo de público? Qual a idade deles? É isso.
É você levar uma massa de pessoas digitais com aqueles interesses para o teu negócio, para o teu interesse. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. O comportamento das pessoas no mundo físico não é necessariamente igual ao do mundo digital. As pessoas, quando tem uma telinha na frente, se comportam diferente. Então, é esse entendimento que você precisa ter para, primeiro, saber o que você quer, onde você quer chegar e como cobrar daquela pessoa que você está contratando. Isso é muito importante. Se você contrata uma pessoa e de repente você não sabe no final do contrato o que ela fez, o que ela deixou de fazer, você está às cegas. Para dar continuidade disso é praticamente impossível. Você vai começar do zero todas as vezes. Então pegue esse meu erro fatal, pense no que você quer, vá atrás de uma pessoa do digital, de tráfego pago dentro do digital e eu desejo muito sucesso. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui embaixo e eu vou aproveitar. Como eu falei para vocês, sempre tive o digital meio por perto e eu adoro a parte de organização, da agenda. Eu sou virginiana, engenheira, bem quadradinha, adoro um semanário bem montado. E eu recoloquei no ar o meu livro. É um livro curtinho para você dar uma olhada assim e organizar a tua vida. É um PDF. Eu nem sei o preço que eu vou colocar ainda. Dá uma olhadinha lá. Provavelmente vou colocar uma promoção bem legal para você reorganizar a tua vida e de repente colocar as análises que você precisa fazer dos teus negócios num ritmo. Tudo precisa do ritmo. Então dá uma olhadinha aqui embaixo no link e eu vou te direcionar lá para a loja da Hotmart para você dar uma olhadinha no meu livro e quem sabe isso pode ser útil para você também, tá bom? Fiquem bem e nos vemos na próxima!